Oi meninos, bom dia, como é que vocês estão? Eu estou melhor, tá? Essas semanas que passaram aí, eu estava com muita crise de bronquite asmática, muito cansada também, e dei uma pausinha nos vídeos, eu percebi que fez muita falta para vocês. Então vamos lá. Acompanha comigo agora na página 83 do nosso livro de língua portuguesa. Olha só, caracterizando o gênero. Vivemos sem dúvida na era da informação. Acessar e divulgar informações significa estar inserido na cultura atual de maneira significativa e com alguma vantagem social. O que ele quer dizer com isso? Que atualmente nós vivemos numa era em que ter informações é algo que todo mundo quer, não é? A gente pode trazer para esse contexto social, esse contexto de escrita aqui, o nosso contexto social atual. Por exemplo, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um período de uma pandemia, não é? E toda hora a gente busca informações sobre o que está acontecendo, se as escolas serão liberadas, se os comércios serão liberados. Algumas pessoas ficam atrás de auxílio do governo. Então, tudo isso são informações, não é verdade? A invenção de tecnologias que permitem o registro dessas informações, superando as limitações da linguagem oral, memória e divulgação restrita no espaço e no tempo. Com a invenção da linguagem escrita, passando pela imprensa e chegando à internet, possibilitou ampliar ainda mais o conhecimento da humanidade, já que os novos conhecimentos partem dos conhecimentos existentes para negá-los, corrigi-los ou ampliá-los. Ou seja, a partir do momento que se teve a internet, essas informações ficaram muito mais rápidas, não é? E muito melhores. Para a documentação e a transmissão do conhecimento, cujo espaço de compartilhamento preferido é a internet, fazemos uso de textos expositivos, aqueles em que o objetivo é de se explicar uma temática de se veicular informações. Nesse capítulo trabalharemos com 3 gêneros textuais tipicamente expositivos: o texto expositivo em livro didático, o infográfico e a notícia. Nossa, tia Camila, 3 gêneros num capítulo só? Olha só, primeira coisa, o texto expositivo. O que a gente tem para falar do texto expositivo? O próprio nome diz, é um texto que vai expor alguma informação, vai trazer algum conhecimento para você, para mim, tá bom? Depois, infográfico, informação num gráfico. É um desenho. É um desenho que torna possível você compreender da maneira melhor possível o que você está lendo. E depois nós temos a notícia. O que é a notícia? A notícia é aquele gênero textual que vai contar alguma coisa. Peraí, tia Camila. Ele vai trabalhar com um texto que traz informações, conhecimento, mas também ele vai trabalhar com um texto que relata alguma coisa que aconteceu. Exatamente isso. Amarradinho, atrelado ao quê? A imagens, tá bom? Então, vamos lá. Conhecimentos prévios. Vá até a página 84 e 85 deste livro. A aparência dessas 2 páginas facilita ou dificulta a aprendizagem. Avalie se as informações expostas nessa página estão claras. Pessoal, o que ele pediu? 84 e 85. Vamos lá? Olha para as páginas. Vocês viram que essas imagens, elas facilitam a aprendizagem? Um exemplo, olha a primeira imagem. Foto do cinturão de alguma coisa que eu não sei ler esse nome. Estranho. No Canadá, local onde foram encontradas as rochas mais antigas do planeta. Então, a partir dessa foto aqui, eu já sei que no Canadá é que se encontraram as rochas mais antigas do planeta. E aí, qual a importância dessa foto aqui, tia Camila? Que eu posso visualizar. O fato de visualizar, de nós sermos muito concretos, faz com que a gente consiga fazer reconhecimentos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vejo alguma reportagem
de Peruíbe, eu bato o olho e eu reconheço. Por que que eu reconheço? Porque eu já fui a Peruíbe, em São Paulo, eu conheço a cidade. E aí, aquelas fotos fazem eu tornar aquilo mais pessoal, mais próximo da minha mente, tá? E tudo que vier de informação de lá vai se tornar muito mais fácil para eu aprender, porque eu conheço o local e a imagem ajuda a ampliar muito mais. Quando tem alguma reportagem da sua cidade que você vê alguma imagem, você não reconhece o local ao redor? O infográfico é muito importante nisso, tá? Então, ele ajudou a aprendizagem? Sim, porque a partir dele eu tenho mais facilidade de compreender o que eu estou estudando, o que eu estou lendo. Exemplo aqui, ó, vamos para a segunda figura. Combustíveis fósseis. Aí aqui tem um infográfico que tem um mapa do Brasil e nesse mapa ele marca algumas cidades. Olha só, bem pequenininho aqui. Deixa eu colocar meu óculos, que a idade chegou, né? Vamos lá. Os primeiros indícios de petróleo na camada do pré-sal foram evidenciados em 2005, sendo em 2 de setembro de 2008 extraídos os primeiros litros de óleo da bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, aqui nessa imagem aqui, eu sei que ele está falando do quê? Dos combustíveis fósseis, não é? E aí, a partir desse texto, junto com essa imagem, eu compreendo o quê? Que olha só, quais são as partes, os territórios que mais contém combustível fóssil. Essa imagem me traz essa compreensão, tá bom? Vamos para 2? Considerando a maneira como estão expostas, para você, estas informações estão organizadas? Totalmente organizadas, não é? Fica muito mais fácil compreender porque elas seguem os textos numa ordem. 3. Qual par de páginas chamou mais a sua atenção? Gente, eu não sei a de vocês, mas a minha, o que chamou mais a minha atenção foi o surgimento da litosfera e as eras geológicas. Por quê? Presta atenção nesse pequeno texto aqui, ó. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era sem forma e apresentava uma elevada temperatura em sua superfície. Lentamente, a temperatura foi diminuindo e os corpos celestes, estrelas, planetas, asteroides, foram sendo formados. Durante o processo de resfriamento da Terra, uma camada rochosa começou a se formar, dando origem à camada mais superficial da Terra, a litosfera. A imagem ilustra como a Terra poderia ser nos tempos de resfriamento litosférico. Esse processo foi bastante lento, podendo ter durado bilhões de anos. Olha só, eu não tinha muita ideia de como seria esse processo de formação da litosfera. A partir dessa imagem aqui, a minha cabeça já começou a imaginar como foi esse processo. Olha o que eu imaginei aqui, que a partir do que ele falou aqui, que foi a elevada temperatura me levou o quê? O pensamento. Sabe aquele magma que vocês estudam lá em ciências? Pois é, me levou aquele magma denso, grosso. E aí ele foi resfriando, fazendo rocha. Aí fazia rocha e com o passar do tempo algumas rochas se desgastaram. Viu? A minha cabeça conseguiu imaginar isso. A literatura é muito importante para vocês nessa questão de conseguir liberar o seu imaginário. E aí, na segunda, quando ele fala sobre as eras geológicas, eu também consigo remeter a essa criatividade, tá bom? Então, para mim, o par de páginas que me chamou a atenção foram as duas últimas, tá bom? Então, espero que vocês tenham respondido direitinho aí. O nosso texto, A Formação da Terra, todo mundo leu, não foi? Na página 72 e 73 tem a escala do tempo geológico. Gente, isso daqui é tudo da matéria de ciências, né? Olha só. Cadê? Quaternário, terciário,
Cretáceo, Jurássico, Triássico, Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano, Ediacárano. Aqui nessas fases ele mostra como cada processo da Terra foi evoluindo, né? Aí olha só que interessante. Dispersão do Homo sapiens pelo planeta, aparecimento da espécie humana moderna e extinção dos grandes mamíferos. Gente, quando eles falam que essa escala aqui do Quaternário recente e Pleistoceno, ele está falando que o homem surgiu, e os dinossauros foram extintos. É só isso que ele está falando aqui. Aí, vai lá no finalzinho, olha só. Diferenciação dos seres pluricelulares. Provável origem. Então, diferenciou-se o ser que tinha mais de uma célula, tá bom? Olha só, dos seres pluricelulares, dos seres eucarióticas, da fotossíntese, das primeiras células e da vida na Terra. Então, assim, ele faz uma escala bem organizada para a gente poder não se perder, né? Então, vamos lá para discutir na nossa página 88. A nossa primeira pergunta: qual é a intenção comunicativa do texto 1 e do texto 2? Gente, tanto de um quanto do outro, a função é trazer informações. Porque vocês perceberam que aqui nesse texto, da página 70 e 71, eles estão explicando sobre a Terra, trazendo informações. E o texto 2 é a escala geológica, como o nosso planeta desenvolveu. Então, ele só está trazendo o quê? Informações, tá bom? Vou dobrar aqui esse livro direitinho. Vamos para 2. Para quem esses textos foram produzidos? Gente, esses textos foram produzidos para livros, tá? Para colocar... Peraí. Esses textos foram produzidos para livros. Mas a pergunta é para quem, não é? Alunos e professores. Para que eu possa falar com você sobre esse texto e para que você possa aprender também com esse texto. Apesar de que eu também aprendo com esses textos, tá? Vamos para a questão 3. Como você pode perceber, tanto o texto 1 quanto o texto 2 são compostos de uma mistura de textos verbais e não verbais. Essa combinação favorece ou dificulta a intenção comunicativa desses textos. Gente, olha só, ele favorece. Por que ele favorece? Porque há uma exposição de informações, tá bom? Agora, acompanha comigo. A página 83 tem um box verde, olha só. Os textos que você vai ler agora nas próximas 4 páginas foram retirados do livro didático de geografia. Já a Camila falou ciências, né? Não é ciências, é geografia. Sem Fronteiras, do 6º ano, de Heitor Pernambuco. E adaptado para este capítulo. Leia-os com atenção, observando a combinação entre os textos verbais e as imagens. Textos não verbais, tendo em vista a abordagem e a exposição das informações. Então, esses textos que foram tirados do livro de geografia, ele juntou textos verbais e não verbais, né? Texto verbal é aquele que está escrito e o não verbal são as imagens, os infográficos que eles colocam, não é? Era isso que eu queria explicar para vocês. Agora, vai comigo lá na página 88 novamente. Olha só, eu vou dar uma lidinha aqui no meu livro e eu quero que vocês prestem atenção no meu livro. Só presta atenção agora em mim. Em Desvendando os Segredos do Texto, as questões se referem às características e funcionalidade dos textos expositivos em livros didáticos. Ou seja, você vai falar sobre a função desses textos nos livros didáticos nessa atividade que vocês já responderam com certeza. Nessa sessão, pode-se explorar ainda mais os atributos dos gêneros textuais, trabalhando nesse momento e expandir a compreensão de textos informativos. Veja algumas outras características agora do texto informativo expositivo. Informação.
O que é isso? Ele traz a informação para você, não é? E ele apresenta as características do que vai ser, discutido. Aí depois temos a descrição. Ele caracteriza o que está sendo discutido. Ele dá características, como aquele lugar é. Depois tem a definição. Deixar claro para o leitor do que exatamente está falando. Definição é definir, dar conceito para algumas coisas. Enumeração, quando envolve a identificação e apresentação sequencial de informações referente àquilo que estamos escrevendo. O que seria então, tia Camila, a enumeração? É você contar os fatos de forma uniforme, tá bom? De forma gradual. Comparação, quando o autor quer garantir que seu leitor irá compreender bem o que ele quer dizer. Por que ele faz a comparação? Para que fique mais claro o texto em si para as pessoas. E o contraste, quando ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo, ou que há posições contrárias. Ou seja, o texto informativo ele pode trazer contrastes. Contrastes são diferenças. Por exemplo, eu tenho uma opinião, você tem outra. Então, vamos botar esse contraste na nossa pesquisa, essa diferença de opinião, tá bom? Não sei se vocês observaram, mas esses textos que nós estamos lendo aqui, no Desvendando no primeiro momento, gente, ele é totalmente avesso ao que vocês estudaram no capítulo 1 e 2. No capítulo 1 e 2 foram abordados textos de ficção, tá bom? Textos que não precisavam se apegar à veracidade das coisas. Nesse daqui não. Todo texto informativo, expositivo e notícia, ele tem que se apegar à realidade, ao que realmente é dito, tá bom? É por isso que a notícia, ela acaba sendo um gênero textual extremamente importante pra gente. Olha só, é a partir da notícia que você sabe como está o seu país, a economia dele. É a partir da notícia que você sabe como prevenir uma doença, se alguma doença está atacando muito a sua cidade. Então, é muito importante que a gente também aprenda com esses textos o quê? A parar de crucificar tanto as emissoras. Vou dar uma opinião própria minha, que as pessoas falam muito, que o Jornal da Globo é sensacionalista e tudo. Primeira coisa, tia Camila quase não assiste jornal, tá bom? Eu vejo muito jornal no Insta e no YouTube e tudo mais, mas na TV em si, raramente. Mas eu acompanho. A partir do ano retrasado, eu comecei a acompanhar bastante. E quando eu era muito menina, assim, da idade de vocês, os meus pais acostumaram a gente a ter contato com a notícia. A gente via jornal de manhã, tarde e à noite, se pudesse, entendeu? Então, o que é que eu penso da questão da notícia? É a partir dessas notícias que as emissoras passam pra gente, é que a gente consegue trazer conhecimento. Tia Camila, eles podem trazer uma história sensacionalista fictícia? Não, porque eles podem ser processados. Entendeu? Então, por exemplo, lá na época que teve uma das primeiras pandemias, que foi a peste negra, a gripe espanhola. Gripe espanhola. Ficou conhecida de gripe espanhola por quê? Porque ela era da Espanha? De jeito nenhum. Ficou conhecida como gripe espanhola porque a Espanha foi o primeiro país a soltar notícias de que a gripe estava acontecendo. Por quê? Porque a mídia de lá não era reprimida, entendeu? Então, essa é a maior importância da notícia. Tia, vi uma coisa na notícia, mas eu acho que não é muito verdadeiro. Tem meios de você pesquisar. Hoje em dia, tanto são os meios que até pelo WhatsApp você pode fazer amizade com pessoas que moram no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Itália, em todo o país, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, viu, mocinhos? Então, basicamente seria isso. A notícia é muito importante. O texto informativo é muito importante. E o infográfico
Ele é muito importante para a gente, porque facilita a gente compreender o nosso texto, tá bom? Próxima aula, eu vou corrigir com vocês, desvendando os segredos do texto, e vou falar um pouquinho sobre a questão do dicionário, tá bom? E se preparem que nas nossas próximas aulas vai ter para vocês uma atividade extra. Tia, a gente vai ter que fazer? Só se quiser. Vai ter uma atividade extra de interpretação textual. Tanto é que a tia Camila não vai gravar de uniforme do colégio, tá bom? Porque vai deixar a nossa videoaula acessível para qualquer pessoa. Então, eu vou fazer uma aula para vocês. Eu vou digitar uma música, vou mandar no grupo em arquivo PDF. Quem quiser imprime, quem não quiser, tranquilo. É só uma atividadezinha extra para descansar a mente de vocês e trazer um pouquinho de conhecimento. Mas eu sei como o sexto ano é muito focado, vocês vão amar a atividade, vocês vão fazer, vocês vão comentar e eu vou amar isso, tá bom, pessoal? Turminha, obrigado àqueles alunos que estão indo lá no privado perguntar se a tia Camila tá bem, perguntar por que não tem vídeo, tá bom? E amei muito os vídeos que eu recebi e os que ainda vou receber sobre as atividades, sobre a produção textual, e percebi que o pessoal está se soltando, alguns ainda estão com muita dificuldade, né, lendo, mas outros não, outros já estão bem dispostos e tudo mais. Estou gostando disso, está sendo possível avaliar vocês legal dessa maneira. Já que a gente está tão distante, a gente vai ter que criar algumas atividades que torne isso mais fácil, não é? E aí, a maneira que a tia Camila achou foi essa. Eu sei que tá dando muito trabalho para vocês, para os pais, porque assim como vocês, eu também tenho problema com a internet. Minha internet tem dias que para. É uma porcaria. Mas eu entendo que ela tá assim, por quê? Por conta de haver muita gente em casa, né? Então, podem ficar tranquilos. Quem ainda não postou seus vídeos vai postar, tá bom? Vou ver o que eu faço com essas datas aí pra gente. Os caderninhos de vocês vão voltar logo, logo. E nós iremos ser avaliados pelas atividades que eu pedi para que vocês postem na plataforma, tá bom? A partir de agora. Então, é isso, turminha. Muito obrigada pelos incentivos, pelo carinho, pela participação de muita gente. E ó, recadinho, fica em casa, tá? Se você vê alguém da família fazendo errado, conscientiza ele, que nesse período a gente precisa ficar em casa. Eu ainda não adoeci, você não adoeceu, mas a gente pode adoecer, então a gente vai evitar, não é verdade? Então, daqui a pouco a gente vai estar voltando e eu quero todos vocês com saúde. E uma coisa muito boa, a gente está aprendendo, né, a valorizar os pequenos momentos. E já vai providenciando o quê? Seu copinho e sua garrafa para você, quando voltar, não correr risco nem de pegar nem gripe normal, não é? Então, turminha, até sexta-feira com a nossa correção do Desvendando os Segredos do Texto. Tenha um bom dia. Tchauzinho.